em discussão e votação. Muito obrigado, doutor. Então, entra em votação a derruba do veto do senhor prefeito. Sem discussão, sim ou não. Depois a gente faz seus discursos, faz suas planilhas. Eu peço que a gente se decida. Pois não, vereador? Não, senhor presidente. Quando o senhor pautar a votação, eu vou tecer os comentários. Depois da votação, cada um pode fazer seus comentários. Mas a gente precisa explicar os motivos da gente votar, senhor presidente. Mas antes... Sim, claro. Claro. Hein? Claro. Tudo bem, pode sim. Eu queria que... Tá bom, ótimo. Eu entendo o senhor querer dar celeridade, mas só para explicar, Sim. A gente precisa dar uma satisfação porque a gente vota, né? A satisfação, ela deve ser feita antes. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, vereadora Dalgisa. Boa noite, vereadora Rayane. Boa noite, demais vereadores. Boa noite também aos servidores dessa casa. Saudar meu amigo Zé Balai, o Otacílio, Mariano, o nosso dileto advogado Joaquim Cordeiro Feitosa Neto, honra tê-lo aqui. Os comentários, Neto, feitos de forma muito oportuna, e eu gostaria de colaborar de forma muito singela, até porque o amigo já exauriu os argumentos que necessitavam para o momento, mas como o presidente ato falho, como o advogado doutor Joaquim Neto disse, esse projeto ele não aumenta nem cria despesa de maneira nenhuma, né? Neto usou as palavras que eu também usaria em relação ao texto desse veto, encheu linguiça, se disse que a Câmara estava criando despesa, aumentando despesa, o que não é verdade, né? Não haveria motivos para o veto da emenda proposta por essa casa, especialmente o presidente Natanael, pelo simples motivo de que, como o Neto disse, as vagas elas existem, né? Se o prefeito criou as vagas, é porque ele imagina que existem essas pessoas para serem convocadas, que de fato a gente sabe que existe. Como ele fez um estudo, fez um levantamento. Só que, infelizmente, senhores vereadores, como é costume da gestão, se tenta jogar o povo contra a gente, né? A gestão procurou alguns servidores que estão, eu já chamo de servidores, mas algumas pessoas que estão na iminência de serem convocadas para explicar que caso a Câmara não acate o veto, vão judicializar e vai piorar a situação, o que não é verdade, isso é só para ameaçar, isso é só para colocar contra a Câmara. As vagas existem. Foi-se criado o argumento na cabeça de algumas pessoas de que, ele criou essas vagas, mas ele vai chamar de acordo com a necessidade. As pessoas vão se aposentando e vai convocando essas pessoas, o que não é verdade, porque não é vaga nova. Se a pessoa se aposenta e outra é convocada, é aquela mesma vaga, a vaga não foi criada. Se a vaga foi criada, é porque existe. Obrigado. A gente tem, como foi colocada a emenda de 60 dias, e muito bem explicado por doutor Neto, a gente tem uma vedação pela lei de responsabilidade fiscal, quem até 90 dias antes da eleição não pode fazer a contratação. A gente está auxiliando o Poder Executivo para que ele não incorra em crime de responsabilidade, que ele convoque as pessoas antes do dia 6 de julho. Essa é a obrigação dele. E ele não pode, minha gente, fazer processo seletivo para ocupar vaga se vocês estão aprovados no concurso, esperando assumir o concurso de vocês. O que se quer com esse veto, senhores vereadores, é simplesmente fazer política. Em qual sentido? Eu vou explicar para vocês. Caso esse veto seja acatado, a gente acata o veto do prefeito, ele não vai ter prazo para convocar os servidores. Se por acaso ele perder a eleição, ele convoca todo mundo para inchar a folha para o próximo prefeito não convocar. Se ele ganhar a eleição, ele vai continuar enrolando os concursados. Essa é a intenção. Por isso, senhores vereadores, eu voto para derrubar o veto, nada mais justo. Eu não consigo entender as razões do veto do senhor prefeito. Não consigo entender. De várias coisas que eu não consigo entender, essa é uma delas. Ele diz que a gente atuou em flagrante desrespeito ao princípio da simetria. O que é que ele espera? Ele espera que a gente seja superveniente a ele, subserviente a ele? Justamente o princípio da isometria é o que nos permite a gente ter autonomia como um poder de fazer aquilo que a gente considera certo para o povo de Tupanatinga. Essa Câmara não pode ser um puxadinho da Prefeitura, não pode ser aparelhada. A gente tem nossa opinião. E o prefeito não pode dizer que a gente está desrespeitando qualquer princípio, porque não estamos. É triste, é costume da gestão se jogar
o povo contra a Câmara, mas a gente não vai permitir isso. A gente precisa esclarecer a vocês. As vagas existem. E ele tem um prazo de 60 dias. E se ele não convocar vocês, é por má vontade. E se ele judicializar, é por mais má vontade ainda. Espero que vocês entendam isso. Senhor prefeito, as vagas existem. Convoque, senhor prefeito. Tem muita mãe de família, muito pai de família que está esperando, ansioso. Passou no concurso na sua cidade. Convoque o povo, liberte o povo. O senhor fala tanto em libertar o povo, liberte o povo da amarra do contrato. Era isso. Senhor presidente, eu voto para derrubar o veto. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Arthur Flor de Souza Júnior. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em nome da jornalista Samara, quero saudar e dar boa noite a todos vocês que estão no recinto, dar boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer a explicação do Dr. Joaquim Neto, meu amigo, muito obrigado pela explicação. Agradecer a explicação do meu colega, meu amigo Luiz Werson. Então, senhor presidente, é como o Luiz Werson acabou de dizer ao vereador, se tem as vagas, senhor prefeito contrate. Se a gente votar a favor, se a gente não derrubar esse veto, ele vai ter a oportunidade de chamar o pessoal o ano que vem ainda. Se chamar, que ele não vai chamar. Então, ele está jogando com a Câmara. Então, eu voto para derrubar o veto. Eu voto contra o veto. Eu voto a favor dos professores, a favor dos concursados. Muito obrigado, senhor vereador. Vereador Costa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Esse povo estão tudo vindo, a gente aqui nessa casa. Por que foi que o prefeito pediu para nós votar nesse projeto com urgência? E nós votamos. E agora ele está sonegando de mandar um veto, para vetar o projeto, sonegando de botar o povo nos carros para trabalhar. E ele não queria com urgência, e nós não aprovou para ele chamar os afetivos para trabalhar. Aí, tudo dele é jogando contra essa casa. Ele não está olhando para o povo para atender a demanda do povo, que o povo precisa que ele manda para cá. Ele está jogando contra o povo dessa casa. Está contra os vereadores. Porque se nós não tivéssemos aprovado, era uma bomba para nós. Então, hoje a bomba, ele está vendo que a bomba ele não pode assumir, e por que ele mandou para aqui e mandou pedir com urgência? Hoje, minha gente, é com eles, e vocês corram atrás, e eu voto derrubando o veto. Eu voto a favor de vocês, voto derrubando o veto. Muito obrigado, senhor vereador. Vereadora Gilza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, advogado Joaquim Neto, que muito bem se posiciona aqui, dando as explicações sobre esse veto. Parabéns, Neto. Tenha sempre a minha admiração. Como eu falei há pouco tempo, você não é nota 10, é nota 1000, mais de 1000. Boa noite a todos aqui presentes. Pelo meu entendimento, de acordo com o que Joaquim Neto explicou, e o vereador Wellison também, parabéns também a você, doutor Luiz Wellison, ele sancionou as vagas de Libras. Ele sancionou, foi isso? Ele sancionou. O que ele vetou foi unicamente o prazo. Mas 60 dias é prazo suficiente para ele chamar os contratados, os concursados, não é, minha gente? 60 dias eu tenho certeza que ele tem prazo suficiente. Aí não dá para entender. Manda o projeto solicitando as vagas. Os vereadores todos, por unanimidade, acataram o pedido dele, em respeito a vocês que se prepararam, que estudaram, né, que precisam se libertar, como muito bem falou o vereador, o nosso advogado Wellison, né? Vocês precisam se libertar, né? O tempo da escravidão passou, e faz tempo, né? Não há mais tempo para a escravidão. Então, é isso.
essa é a oportunidade de libertação. Então, já que ele aceitou, ele só quer a questão do prazo, que é justamente o que o advogado Joaquim Neto, doutor Joaquim Neto... Boa noite. E doutor Luiz Wellington explicou. A questão dele agora é só a questão do prazo, que é justamente onde vai acontecer aquela manobra, que vocês já conhecem, né? Ou chama todo mundo, ou não chama e deixa para o próximo prefeito que ganhar. Então, a intenção, pelo meu entendimento, é essa. Mas eu quero dizer, professora Tarsila, que foi acatado o pedido do professor de Libras. Eu quero dizer que essa emenda foi também aprovada por todos os vereadores que aceitaram também, acataram junto comigo, né? Então, meu agradecimento a todos também, em nome de vocês, que todos também aceitaram aqui. E, assim, o que eu entendo é que a gente precisa derrubar esse veto para o bem dos concursados. Por quê? Porque ele não quer convocar em 60 dias. Por que ele não quer isso? Motivos para isso ele tem, né? Como explicou, mais uma vez eu digo, o doutor Joaquim Neto e o doutor Luiz Wellington. Tudo isso não precisa eu explicar mais, o que eles disseram já deu para todo mundo entender. Ele vetou aqui a questão do veto da emenda do nosso presidente Natanael, que pediu um prazo de 60 dias, para que não houvesse enrolação nenhuma para os concursados, né? Para que fosse cumprido um prazo para ele convocar todo mundo, e não se tem as vagas. Aí vai ficar chamando, fazendo mais contrato. Para que mais contrato, se tem os concursados que se prepararam para assumir esse cargo? Então, presidente, eu voto para derrubar o veto. Em respeito às pessoas que estudaram, que estão aí, esperando essa grande oportunidade. Muito obrigado, senhora vereadora. Então, eu passo a palavra para o vereador e primeiro secretário. Não, depois ele fica, viu? Eu acho que tivemos aqui uma das maiores polêmicas no dia, né? Pedimos para que todos vocês tivessem a paciência, para que passasse nas nossas mãos, até porque teria algumas emendas modificativas que a gente ia ter que colocar. Por exemplo, a da vereadora Gilza, que a gente lembra muito bem. Foi colocada aí uma emenda onde foram criadas, aí, se eu não me engano, acho que 5 vagas a mais, onde se há necessidade de colocar mais professores para tomar de conta de mais alunos especiais. E eu acho que todos lembram que, quando passou aqui, já teria que votar na mesma hora. E eu fui um dos que pedi para que o projeto tramitasse, para que mandasse para as comissões, para que a gente se preparasse, estudasse, voltasse novamente a gente fazer os estudos e chegar até o momento de aprovação. Eu fico muito triste pelo momento que estamos passando, até porque é um momento complicado para vocês. Uma classe de tão importância, de tão grande importância, e tramitar um projeto desse na casa e a gente ficar tratando vocês, que estudaram tanto, que se prepararam tanto para um momento tão importante, estar passando por uma situação dessa. Senhor prefeito, homem de grande inteligência, né? Somos nós aqui tratados como burros, né? Na linguagem popular dita por ele, mas se manda um projeto para casa para que a gente não aprove, porque não era de intenção nenhuma que esse projeto fosse aprovado. Mas rodou nas nossas mãos, estudamos ele, chegamos à conclusão e aprovamos. Fizemos aqui o nosso papel, o qual não era de maneira nenhuma de interesse dele. Foram colocadas as emendas modificativas, pelo vereador Natanael Carlos Tavares, né, para o prazo de 60 dias. E a gente sabe que, faltando 90 dias, ele não pode chamar mais ninguém. E ele deve saber. Ou seja, ele quis mais uma vez jogar com os vereadores. Está aí o projeto novamente passando pelas nossas mãos, onde ele veta o prazo de 60 dias. E eu me pergunto, por que esse veto? Se o projeto passou na casa, se foi pedido com urgência, extrema urgência, para que a gente aprovasse, e hoje está aqui o projeto vetado pelo senhor prefeito. Me entristece muito porque vocês são grandes profissionais, os quais estudaram, os quais se prepararam, os quais passaram no concurso, e ele, de tão inteligente, que sabe que existem as vagas no município, hoje ele se encontra na obrigação de chamar todos vocês. E eu quero aqui dizer ao senhor prefeito que fique claro, faça valer
são pessoas profissionais, são pessoas que se prepararam para este concurso. Faça valer, prefeito. Chama essa classe merecedora. Dito isso, deixa aqui bem claro, voto contra o veto, porque não vejo motivo algum de aprovar um veto vindo do senhor prefeito, justamente com uma classe tão honesta, dedicada e grandes profissionais que precisam de assumir seus cargos. Dito isso, satisfeito, presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Eu passo a palavra para o vereador Luciano. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Gilza, vereadora Rayane. Dá uma boa noite especial a todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o advogado Joaquim Neto, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Como todos já falaram, então, senhor presidente, só para rapidinho, quando o projeto chegou aqui a esta casa, foi pedido de urgência que fosse votado o mais rápido possível. Essa casa teve 15 dias, reuniu, votamos pela aprovação do projeto, foi colocada as emendas, voltou para o prefeito para sancionar, Aí manda derrubando, colocando um veto na emenda do presidente da casa, aonde que é para ser chamados concursados no prazo de 60 dias. Então, não vejo, se ele diz que tem um recurso, mandou o projeto para cá, para essa casa, dizendo que tinha um recurso, e vetou a emenda, por que não chamar o pessoal para trabalhar no prazo dos 60 dias? Se está precisando, se as escolas estão precisando, tantos profissionais ligando para a gente, pedindo para que fosse aprovado o projeto na época, e a gente aprova, aí manda o veto para cá, para que a gente não derrubasse. Mas o meu voto, senhor presidente, é pela derruba do veto do senhor prefeito, certo? Voto a favor dos professores. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Eu passo a palavra ao vereador Nenê, da Baixa Grande. Boa noite, senhor presidente. Era necessário, era necessidade desse pessoal que tinha feito o concurso, dessas vagas, e muitos, não só a mim, ligou, pediu para que a gente aprovasse, também porque muitas pessoas acreditavam que a gente aprovava, outros achavam que a gente não aprovava, e esse prefeito ele vai continuar com esse jogo dele aí. O jogo dele é um jogo de ping-pong, vai para lá e vem para cá, desse jeito. Vai ser o tempo todinho desse jeito aqui, sempre jogando para cima de vereador. É o que Joaquim Neto, meus parabéns, Joaquim Neto, pelas palavras que você falou, doutor Wellington também pelas palavras dele, porque a gente não tem outras palavras, as palavras sempre vai ser essa aí, e a gente vem em cima dessas palavras, de qualquer forma, a gente não pode passar despercebido. Eu acho que já está até completo demais, deu para o pessoal entender. E o meu voto, eu voto para derrubar o veto. Para derrubar o veto, voto pelo povo, não do jeito que eles querem. Voto para derrubar Muito obrigado, senhor vereador. Eu passo a palavra para o vereador Romero. Boa noite, senhor presidente. Está ligado aqui? Oi, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, plenário que nos assiste. E vou acompanhar o voto dos demais colegas, senhor presidente. Voto para derrubar o veto. Muito obrigado. Passo a palavra para a vereadora Rayane. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Em nome de Marilu, cumprimentar aqui todos do auditório dessa casa. Sei que cada vereador tem sua opinião formada, respeito e admiro cada um, mas alguns pessoal me procuraram assim, pedindo para votar no veto, e eu me comprometi. Então, quando a pessoa se compromete com alguma coisa, a gente tem que cumprir, dependendo do que for. E não estou aqui para defender gestão, porque cada um se defende do jeito que pode. Então, estou aqui para defender a classe, aos que me procurarem. Então, voto de acordo com o veto. Senhora, você tem o seu direito, é claro, cada um tem sua opinião. Então, como o vereador Aurim chegou agora por último, ele tem seus direitos, é claro. Boa noite, Aurim, boa noite, vereador. Então, eu passo a palavra e quero ouvir a sua opinião. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadoras,
nobres colegas vereadores, servidores desta casa, gostaria de cumprimentar e saudar a todos, em nome do meu amigo Otacílio, Joaquim Neto, também que entra na função de servidor desta casa hoje, e que vem abrilhantar os trabalhos desta casa também. Plenário que nos acompanha, em nome de Edjane, Tarsila, eu peço permissão para, em nome de vocês duas, saudar e cumprimentar a todos, para que eu não venha a esquecer o nome de alguma pessoa aqui e venha a ficar chateado. Plenário que nos acompanha pelas redes sociais, em nome do meu pai, seu Dadá, eu saúdo e cumprimento a todos, que com certeza tem alguém conectado e ele está assistindo essa sessão. Peço desculpa, pessoal, a vocês, peço desculpa a esta casa pelo atraso. Graças a Deus a gente está aí em um ano bem atípico, um ano de eleição, um ano político, né, e que a gente sabe que as demandas para todos e os compromissos para todos os vereadores desta casa aqui aumentam, a gente tem consciência disso. E dentro disso, dentro deste momento que vivenciamos aqui nesta casa, respeito a forma como cada um vota, respeito o momento que se vivencia também no município de Tupanatinga, respeito a cadeira que cada um representa aqui nesta casa, cada um representa sua comunidade, seu povo. Temos aqui cadeiras e um momento da Câmara muito paritário, onde a gente vê os 4 povoados do município, com representantes. Lá no Cabo do Campo a gente vê Costa como representante vereador daquela comunidade, na Baixa Grande vê Neném, que vem fazendo seu papel também, desempenhando sua função como vereador daquela comunidade. Vê Romero do Buqueirão representando aquela comunidade também, trabalhando com sua ambulância, ao qual te parabenizo, meu amigo, pelo teu trabalho. Te elogio por várias vezes, porque muitas vezes desço com o meu caminhão pipi-top você na estrada. Vê o vereador Elton, que leva o nome e a responsabilidade do eleitorado da Mata Verde, né? Então, Elton, parabéns pelo seu trabalho também. Vejo os nobres colegas vereadores aqui, cada um representando as suas comunidades, vereador Arthur Júnior, vereador Luciano da Canela, vem com seu povo ali da Canela, vereadora Rayane, Pilões, Velha Chica, aquelas comunidades ali para baixo. Então, a gente vê um mandato muito bem representado, onde o povo de Tupanatinga está sendo representado aqui nesta casa. Todas as comunidades rurais têm seus representantes aqui dentro desta casa. E dentro deste momento que vivenciamos aqui na política, respeito a forma que cada um de vocês, meus colegas, votam, respeito o momento que vivenciamos aqui neste município, mas a gente, e nem é o chefe do executivo, são vocês que serão prejudicados. Peço desculpa a qualquer um dos colegas vereadores aqui, essa é a minha forma de pensar, essa é a minha forma de ver o momento. Há alguns outros momentos já aconteceu isso, onde ficou atrasado, ou seja, o processo poderia ser resolvido de uma vez, mas vai ser mais demorado, vai ser um processo mais lento. A gente sabe, esse momento já aconteceu aqui, eu queria, o meu desejo era esse, que fosse convocado, mas infelizmente não funcionou neste momento desta maneira. Peço desculpa se ofendi algum colega aqui na minha fala, no meu discurso. Meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, senhor vereador, mas eu quero dizer, se houver um culpado de tudo isso aí, é o senhor prefeito, porque ele mandou o projeto está aqui em regime de urgência e a gente deu um prazo de 60 dias para ele convocar as pessoas. E o que é que ele quer fazer mais? Dentro de 60 dias, não dá para ele chamar todo mundo quanto ele tem necessidade. Então, ele já entrou com essa emenda para, se ele entrar na justiça, é porque ele quer bagunçar. Porque ele quer bagunçar, é o que ele quer. Não servir a ninguém. Passa a palavra para o vereador Elton. Vereadores, por que não chamou os representantes da classe e não disse vereadores? Vamos fazer o seguinte, vocês colocaram 60, mas eu garanto que em 90 a gente chama. Eu garanto que em 120 a gente chama. Aí simplesmente ele veta o projeto e acha que a gente vai... O que ele quer na realidade é fazer política. Ele não tinha intenção nenhuma de chamar nenhuma de vocês. Só isso. É a única explicação que a gente chega. É a única conclusão que a gente chega. Não existe uma explicação para um projeto desse porte. Como é que ele manda um projeto e pede aqui medida de extrema urgência? A gente se senta, discute, vai lá, aprova o projeto e o bichinho vai lá e veta. Ô, prefeito bom, isso é um maravilhoso, esse homem. Deus abençoe. Satisfeito, presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Então,
Daqui um pouquinho, não, eu vou passar a palavra para toda, a gente vai ter que ficar à vontade aí, viu? Tá bom, meu filho? Então, senhor vereador, fique à vontade, fala aí, vai. Obrigado, senhor presidente. Tá Parece bem, que eu estava me legal. perseguindo. Desculpa. Mas de forma bem rápida, prometo ser bem rápido, senhor presidente, só porque Auro levantou uma sugestão de que os concursados seriam prejudicados. Eu gostaria de dizer que se o prefeito judicializar com a intenção de tardar a convocação, eu gostaria de deixar claro para vocês que se amanhã ele judicializar esse projeto, o veto está derrubado, amanhã ele já pode começar a convocar os servidores. Amanhã ele já pode convocar. Se ele dizer, vou judicializar, boa sorte, que ele vai perder, mas boa sorte. Mas amanhã, mesmo judicializando, ele pode convocar vocês. Então, se ele não convocar, é porque não quer. Não é essa questão que está prejudicando ninguém. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Então, eu vou declarar o projeto, o veto aprovado, derrubado, né, por 8 votos, 2 a favor do veto e 7 contra ao veto. Né? Senhor presidente, só pela ordem, Vossa Excelência, como a matéria é de maioria absoluta, Vossa Excelência vota e seu voto é contabilizado também. Eu voto pela derruba 100.000 vezes. Então são 9-2 agora. É sim, então 9 votos, declaro o projeto de lei aprovado por 9 votos, a derruba rejeitado, o veto do senhor prefeito por 9 votos, 2 votos a favor e 9 votos contra ao veto. Muito obrigado, viu? O senhor advogado, doutor Joaquim Neto, essa semana aconteceu um fato triste. O prefeito fez uma festa aí, e lá ele se precipitou, fez uma molecagem, coisa de moleque. Ele pegou lá um mói de dinheiro, mostrou para o pessoal lá, fez uma palhaçada, citou o nome de vereador, uma coisa feia. Ontem eu fui para Recife, em todo lugar que chegava, eu peço vocês, você é de onde? De Tupanatinga, vi a placa do carro, mas aquele negócio que aconteceu só lá, aquele prefeito que fez aquela palhaçada lá, vocês não vão tomar as providências daquilo, não cabe, peraí, cabe ao senhor vereador. Quando ele foi fazer aquela palhaçada, ele citou os vereadores, quando tinha vereador ao lado dele, não sei se ele disse esses aqui não sei o que é que ele fez. Eu sei que foi uma palhaçada que ele fez, uma coisa de moleque, que eu vi aquilo numa cidade, no Maranhão, um vereador fez uma palhaçada daquela, uma coisa terrível, que não existe aquilo ali. Todo mundo é horrorizado. Fui na Assembleia ontem, encontrei várias pessoas lá, disseram, mas aquela decisão que o prefeito tomou, que foi aquilo ali? Cadê os orientadores dele? Por que aceitaram ele fazer aquilo? Era uma coisa feia, é uma coisa feia. Eu pergunto a esse prefeito, amanhã, quando ele for no gabinete da senhora governadora, quando ele for encontrar com o deputado, uma reunião, todo mundo apontar com o dedo, esse foi o prefeito que fez aquela palhaçada, um louco, uma coisa de louco, todo mundo disse que é uma coisa de louco, ele não podia ter feito aquilo, que nós foi pedir dinheiro a ele está louco, precipitado, louco, fazer uma palhaçada daquela, porque aquilo é uma palhaçada, não ele como a esposa dele também, viu, falar aquilo, o que falar lá, coisa que eu nunca vi, prefeito fazer isso aqui. Estou vendo esses dois loucos, viu? Não pode, não deve fazer essas palhaçadas. Ele tem que respeitar o poder legislativo. Quando ele não respeitou nós, um tiquinho de nada, que nós nunca fui pedir lá, quando aquele palhaço estava aí, arrasado, pedindo apoio a um ao outro, nós fomos apoiar ele tranquilamente, apoiamos ele dizendo que era pobre, que não tinha nada de maneira alguma, e precisava de nós, se fosse ajudar ele. Nós, vereador, a população se reuniu e ajudou ele. Hoje ele se vê rico, bem de vida, fã dá em cima do dinheiro público, aí faz uma palhaçada daquela que eu nunca vi, e como nós fomos lá, ninguém foi pedir nada a ele, nós não estávamos lá, não foi vereador pedir nada a ele.
Então, ele se exibiu com aquilo ali, porque, sabe, dia 10 é fácil de se exibir, dia 10, dia 11, dia 12, porque ele pega fácil, né? Ele pega fácil, e a gente, mais ou menos, tem o conhecimento das fontes que vem. Com o dinheiro dele, ele não fazia aquilo, ele fez aquilo porque ele pega muito fácil esse dinheiro, se exibiu daquele jeito. Coisa de gente imoral. Viu? Eu quero ver amanhã ou depois, quando ele for para um gabinete, na governadora, quando ele for encontrar com o deputado dele, a primeira coisa que vão dizer, esse foi o prefeito que mostrou dinheiro lá para o povo, que comprava o povo, que fazia o que ele quisesse com dinheiro. Mas ele sabe que dinheiro não é tudo. E ele não deve fazer aquilo ali. Por isso, a Câmara, a maioria dos vereadores está entrando com uma representação contra ele, e o que a gente puder fazer, nós, vereador, a gente vai fazer, é claro. Vamos tomar as providências disso, e eu peço até o senhor doutor Joaquim Neto que leia aí a representação, como vai entrar contra ele. Deixa ele, peraí, ele vai ler agora, depois o senhor fala, viu, senhor vereador? Pela ordem, né, presidente? Pela ordem deveria ser eu que falar, né? Eu levantei a mão, ô Joaquim, meu amigo Joaquim. Ô Aurinho, mas ele vai ler lá. Eu vou tratar, eu vou... Ô Aurinho, eu vou apresentar a matéria, ele porque vai apresentar ele a só matéria, depois você fica à vontade. E todos os vereadores vão ter a oportunidade de... Você tem a vontade, nós temos a noite para ficar aqui. Né, mas nós temos a noite para ficar aqui, depois você vai... Não... Aurinho, o que ele fez, você vai defender, eu vou te dizer logo. O que ele fez lá, machucou nós, legislativos, do Poder Legislativo, ele já falta com respeito a gente diariamente, que ele não tem um pouquinho de respeito com... O que eu ia perguntar, presidente, é algo que interessa a população tupanatinguense. É em relação ao projeto de lei número 6/2006, de 11 de abril de 2024. Não, agora não, ele vai ler aquela lista. Esse projeto, eu quero dizer... Do município. Essa matéria interessa ao povo, à população, e eu... ia perguntar se não vai entrar em pauta. Pois esse projeto, ele vai voltar para revisão. Esse projeto, como eu disse a você, ele vai voltar para revisão, que ele não está certo e não vai apresentar do não. Eu ia pedir algo que interessa a população do 6, não vai entrar em discussão e votação, viu? Peço licença a vocês. Não vai. O projeto vai voltar para revisão. Estou me retirando da sessão, viu? Eu estou me retirando da sessão. Se é de botar e ser rejeitado, botar e ser rejeitado, ele volta para a revisão do senhor prefeito. Barbeiro, senhor presidente, quero jogar também. Mas constar minha presença. Só uma questão com relação... Vai ser colocado em votação. Eu vou pedir a vocês... O projeto que é interesse do povo, que veio duas sessões aqui, vai ser colocado em votação? Não. Se for colocado, minha presença. Agora, se não for... Hoje não. Então, isso é um ponto de interesse, senhor. Pessoal... Fique minha ausência, mas coloque em ata que estive presente. Tá bom, filha, pode... Senhor viajar. Presidente, só para esclarecer uma coisa... Só, peraí, tem que esclarecimento. Aos interessados com relação ao projeto de lei, certo? O projeto de lei, não existe nenhum problema da Câmara pautar nenhum tipo de votação. Acontece que o projeto de lei, ele tem erro material no projeto de lei, certo? A Câmara não pode fazer uma alteração de cunho material. Quem tem que proceder com essa devida alteração é a própria Prefeitura. O que é que a Prefeitura fez? Ela encaminhou um projeto de lei no qual ela pede um recurso. Porém, no anexo, tem o anexo 1 e o anexo 2. O recurso que está sendo anulado é do valor de R$1 milhão. E o recurso que está sendo suplementado é de R$2,5 milhões. Não tem como se fazer isso. Isso não é questão que a Câmara vai poder resolver. Isso é questão que a própria Prefeitura tem que fazer a correção. Eu sugiro aos interessados, inclusive, que peçam cópia do projeto, porque fazendo uma simples análise dos dois anexos, que estão no final, são pequenos, é uma página só, vocês vão perceber que existe essa distorção entre o valor do anexo 1 e o valor do anexo 2, razão pela qual o Barbeiro não pode, porque, digamos que a Câmara tenta emendar e coloque recurso em uma rúbrica orçamentária que não é de custeio para pagamento, vamos supor, de quem vai ser contratado. A questão é simplesmente essa.
Está aqui, eu disponibilizo. Inclusive, eu desculpo... Que ia analisar e ver, não em votação. Não. Bom, gente, vocês sabem, aqui a gente é quem decide, é claro, né? É quem decide, queremos ouvir, pronto, tudo bem. Então, a decisão foi essa, viu? A decisão foi essa. O projeto vai ser analisado, tudo bem, tá bom. Obrigado, viu? Vem aqui. Dando... Estou muito preocupado. Homem. É ele que manda para tumultuar, tudo é coisa dele. Mas é nada. Vamos. Neto, pessoal, continua, Neto, pode continuar. Pode senhor continuar, presidente, eu queria pedir a atenção do plenário para que possamos dar prosseguimento. Fecha aí a porta, porque manda o pessoal entrar, quem quer entrar, tem espaço na Câmara. Eu estou tão preocupado com eles, vice. Não, não, peraí, fecha. Luciano, deixa aberta, pode abrir, Luciano, deixa. Não, deixa aberta, Luciano. Neto, pode ficar à vontade, Neto. Pode ler a representação que nós fizemos contra o seu prefeito. Vá. Deixa elas gritar. Mais uma vez, boa noite a todos. O nome vereador, ele vem do verbo verear, zelar, fiscalizar. O vereador, ele tem como função, princípio, legislar e fiscalizar. Mas também o vereador, ele tem, em algumas oportunidades, o poder de julgar. Quando julga o prefeito por cometimento de crime, quando julga as contas do prefeito, ou quando julga outro vereador que comete crime de decoro. Na qualidade de assessor jurídico dessa Câmara de Vereadores, fui chamado por 6 vereadores dessa Casa Legislativa para apresentar uma queixa-crime contra o senhor prefeito do município, em razão dos atos, das palavras proferidas por ele em discurso, no último dia 11 de março, em evento alusivo ao Dia das Mães. Razão pela qual eu passo, nesse momento, a fazer a leitura da queixa-crime. Eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Natanael Carlos Tavares, vereador do município de Tupanatinga, eleito para o quadriênio 2021-2024, Arthur Flor de Souza Júnior, vereador do município de Tupanatinga, eleito para o quadriênio 2021-2024, Elton de Souza Cavalcante, vereador do município de Tupanatinga, eleito para o quadriênio 2021-2024, José Romério de Macedo, vereador do município de Tupanatinga, eleito para o quadriênio 2021-2024, José Portélio Bezerra, vereador do município de Tupanatinga, eleito para o quadriênio 2021-2024, e José Carlos Bezerra de Moura, vereador do município de Tupanatinga, eleito para o quadriênio 2021-2024, neste ato denominado querelantes, vem perante Vossa Excelência, através de seu advogado, signatário, ajuizar queixa-crime contra o senhor Severino Soares dos Santos, brasileiro, casado, prefeito do município de Tupanatinga, com endereço funcional na Prefeitura Municipal de Tupanatinga, na Rua Floriano Peixoto, número 02, Centro, Tupanatinga, CEP 56.540, nos termos dos artigos 38 e 41 do Código de Processo Penal e artigos 139 e 140 do Código Penal. Crimes de injúria e difamação cometidos pelo querelado, aduzindo, para tanto, o seguinte:
É de curiar o interesse de os querelantes esclarecer que o querelado é o prefeito do município de Panatinga. E importa concluir que a competência para processá-lo e julgá-lo é desse egrégio Tribunal de Justiça, como preceitua o artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal, ora transcrito. Abre aspas. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Fecha aspas. Da síntese do fato criminoso. É de curiar sabença que os querelantes são vereadores à Câmara Municipal de Tupanatinga, eleitos para o quadriênio 2021-2024, conforme se faz prova com os respectivos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e ata de posse, cujos documentos são colacionados neste ato. Os querelantes, como vereadores, já fizeram parte da base de sustentação do atual prefeito, senhor Severino Soares dos Santos, popularmente conhecido como Silvio Roque. Acontece que no pleito vindouro, optaram de livre e espontânea vontade por marchar com outro projeto político, contrário ao do atual prefeito. Referido ao afastamento político, se deu de forma pública e notória, tendo os vereadores querelantes optado por outra corrente política adversária do então prefeito municipal. Diante do afastamento político do grupo liderado pelo querelado, os querelantes passaram a sofrer por parte daquele, hoje prefeito municipal, acusação às suas honras, onde o querelado lhes difama e injuria, chegando ao ápice de, num evento alusivo às comemoração do Dia das Mães, que foi promovido pela Prefeitura Municipal de Tupanatinga, onde se utilizou estrutura custeada pelos cofres públicos, inclusive com distribuição de diversos presentes às mães presentes ao evento, tendo querelado proferido ali declarações insinuando que os querelantes teriam vendido a dignidade do povo de Tupanatinga por dinheiro, razão pela qual não estariam em seu palanque naquela oportunidade. A difamação e injúria assacadas pelo querelado foram proferidas no dia 11 de março de 2024, quando optou o prefeito de forma sabidamente indevida por agredir e denegrir, sem sofismas, a imagem e a honra dos querelantes, quando disse textualmente que vocês sabem por que não estavam aqui. E nesse momento ele diz, dá a entender os vereadores no seu palanque. Vocês sabem por que não estavam aqui. Por causa disso aqui, exibe um maço de dinheiro. Venderam a dignidade de vocês. Isso aqui eu vou sortear para uma mãe hoje. Eu não dou a político, não. Fecha aspas. Essa conduta típica penalmente punível demonstra a exaustão que o querelado não tem apreço pela honra das pessoas e que o dolo específico é incontroverso. E pelo que o Poder Judiciário não pode ficar inerte ante essas práticas perniciosas e antissociais, o que não padece de dúvida. É inconcebível, eminente desembargador relator, que o querelado, prefeito municipal, vir e agir sorrateiramente, fazendo uso de estrutura custeada pela Prefeitura Municipal de Tupanatinga para assacar ofensas gratuitas contra os querelantes, que são vereadores da municipalidade, e pelas ofensas assacadas pelo querelado, se sentiram ofendidos. Eis que as palavras foram proferidas em evento público de sua gestão e sob o seu comando. As ofensas à honra dos querelantes se processam de forma pensada, planejada e articulada, com fins de justificar ao povo o isolamento político em que se encontra o atual prefeito, com fins sabidamente indevidos de sensibilizar a população através de sua política baixa e vil, que lhe é tão peculiar, motivo verdadeiro do afastamento do povo tupanatinguense e da classe política. Como se comprova na gravação e degravação integral da filmagem do dia do evento, e que segue colacionada aos autos, em suas desrespeitosas palavras, dirigidas aos querelantes que são vereadores, o querelado dirigiu virulentos ataques à honra dos edis, por questões de opção político-partidária, quando os acusou de não estarem em seu palanque por causa de dinheiro, e que teriam vendido a dignidade do povo. A prova é contundente, como se verá. Como se comprova pelas filmagens do evento, não padece de dúvida que o querelado teve a expressa intenção de difamar e injuriar os querelantes, com expressões que se enquadram o querelado nos dispositivos legais plenamente aplicáveis à matéria, tendo em vista que o querelado assumiu conduta típica penalmente punível à luz dos artigos 139 e 140 do Código Penal.
É clara e evidente a conduta criminosa do prefeito do município do Panatinga durante o seu discurso chulo, baixo e de pouco conhecimento, onde visivelmente transtornado e tomado pelo ódio, viceja clara e assintosamente o desejo de injuriar e difamar os querelantes, quando insinuou que ali não estavam por causa de dinheiro e que teriam vendido a dignidade do povo. No sentido penal, dolo é o desígnio criminoso, a intenção criminosa em fazer o mal, onde se constitui em crime ou delito, seja por ação ou omissão, animus dolandi, da repercussão das ofensas. Como é ser disso, eminente desembargador relator, os querelantes são vereadores do município de Panatinga, tendo por essa razão maior repercussão e impacto negativo as ofensas proferidas pelo querelado no evento alusivo ao Dia das Mães, evento que contou com grande participação popular em razão dos prêmios distribuídos. O grau de elevação das ofensas que lhe foram dirigidas passa a ter uma outra dimensão, tendo em vista o cargo que exerce os querelantes, bem como proferido pelo querelado, que é prefeito do município. A intensidade com que foram assacadas contra os querelantes vem efetivamente comprovar o propósito de ofender a honra e difamar, o que constitui conduta típica penalmente punível, que é assumida de forma dolosa pelo querelado, o que torna mais grave sua conduta, quando divulga seu pronunciamento em evento público e com toda a estrutura costeada pelos cofres públicos. Pelo fato de que os querelantes estarem exercendo função pública de grande destaque, o discurso atingiu maior repercussão, tendo em vista a intensidade das ofensas por constituir fato negativo aos querelantes que são vereadores do município de Panatinga. Aflora toda a evidência que a justa causa a instauração da ação penal privada, por estarem provadas as ofensas que lhe foram dirigidas. Todavia, as circunstâncias de nutrir entendimento politicamente diverso do esposado pelos querelantes não autorizam o querelado a denegrir a boa fama, a dignidade e o decoro destes. Do enquadramento penal do querelado. Ao proferir discurso em praça pública, com divulgação em tempo real, através de diversas redes sociais, para denegrir as pessoas dos querelantes, acusando-os de, vocês sabem por que não estava aqui, por causa disso aqui, exibindo massa de dinheiro, venderam a dignidade de vocês, isso aqui eu vou sortear para uma mãe hoje, eu não dou a político não. Resolveu ao seu alvedrio e de forma petulante denegrir dolosamente a reputação e a honra, enquadrando-se nos termos dos artigos 139 e 140 do Código Penal, cuja transcrição é de bom alvitre fazê-lo para melhor entendimento deste douto juízo. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 140, injuriar alguém, ofender-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. É pertinente reiterar que, ao acusar os querelantes, o querelado os caluniou, injuriou, os difamou da materialidade e autoria. Eminente desembargador relator, a materialidade e a autoria dos delitos cometidos pelo querelado estão inquestionavelmente provados. Eis que o discurso foi devidamente gravado e, inclusive, repercutido na grande mídia do Estado de Pernambuco, cuja degravação e ata notarial colaciona neste ato e constitui a exaustão prova contundente da conduta típica penalmente punível pelo querelado. Assim, procedendo, o querelado injuriou e difamou os querelantes de forma dolosa, eis que houve intenção de proceder criminosamente. Em processos semelhantes, impõe-se ressaltar o entendimento jurisprudencial que é de clareza solar quanto ao julgamento de queixa-crime e que deve ser recebida. Da inexistência de exceção da verdade. Dos 2 crimes cometidos pelo querelado, prefeito do município de Panatinga, injúria constitui um emprego de expressões que lhe ofendem a dignidade ou decoro, que lhe foram dirigidas no discurso proferido. Como já se viu e como se sabe, sequer admite exceção da verdade. O de difamação admite, nos casos em que o crime é cometido contra funcionário público, em razão das funções de autoridade pública. Veja-se o dispositivo legal. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Do pedido. Os querelantes pedem o recebimento da presente queixa-crime com o fito de instaurar a competente ação penal privada, citando o querelado para que apresente defesa preliminar nos termos do artigo 4º da Lei 8.000
38/90, com a instrução processual, pedindo sua condenação ante a prática dos delitos previstos no artigo 139 e 140 do Código Penal. Pede que seja oficiado ao Instituto Tavares Buril, requisitando as folhas de antecedentes criminais querelado. Ao final, pede que implique em sua condenação, o que ora requer. Eis que a conduta típica lesou um bem dos querelados, que é juridicamente tutelado ao cometer os crimes de difamação e injúria. E para que fatos de tal natureza não voltem a repetir-se, deslustrando e enlameando a honorabilidade dos querelantes, impõe recebida a presente queixa-crime e oferecida a denúncia contra o querelado, para o fim de ser instaurada a competente ação penal e, ao final, ser condenado pelos crimes praticados e descritos na presente queixa-crime. Requer também a intimação do ilustre procurador de justiça perante esse egrégio Tribunal de Justiça. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direitos admitidos, notadamente depoimento pessoal, juntada de novos documentos nos casos previstos em lei e inquirições testemunhais, cujo rol colaciona. Termos em que pede ferimento de Tupanatinga para Recife, data conforme a assinatura digital, Joaquim Cordeiro Feitosa Neto, advogado. Sem falar na queixa-crime, também existe, por parte dos senhores vereadores, representação ao Ministério Público de Pernambuco para apuração de crimes, de outros crimes, principalmente o Ministério Público Eleitoral. Ao Ministério Público de Pernambuco, Promotoria de Justiça da cidade de Buíque e Itaíba, Natanael Carlos Tavares, Elton de Souza Cavalcante, Arthur Flor de Souza Júnior, José Portélio Bezerra, José Romério de Macedo e José Carlos Bezerra de Moro, todos vereadores do município de Panatinga, Estado de Pernambuco, vem por meio desta apresentar a notícia de fato em face do senhor Severino Soares dos Santos, atual prefeito do município de Panatinga, Estado de Pernambuco, pelos fatos e motivos que passa a expor. Primeiro, abuso de poder político e econômico. O senhor Severino Soares dos Santos, utilizando-se de recursos públicos e da estrutura da Prefeitura Municipal de Panatinga, promoveu e se utilizou de forma sabidamente indevida de evento alusivo ao Dia das Mães em 11 de maio de 2024, visando benefício próprio e de seus aliados políticos. Crime de calúnia contra os vereadores. Durante o referido evento, o prefeito proferiu declarações caluniosas contra os vereadores, insinuando que estes teriam vendido a dignidade do povo de Panatinga por dinheiro, insinuando de forma vil e baixa, com mulher de costume, que os vereadores não estavam naquele palanque por conta de dinheiro, mas que ele não daria dinheiro a político e que iria sim sortear para uma mãe. Terceiro, crime de concussão praticado pelo prefeito. O prefeito ostentou um maço de dinheiro durante o evento, insinuando que o mesmo seria distribuído às mães presentes, enquanto fazia referência à conduta dos vereadores, caracterizando assim o crime de concussão. Quarto, desvio de recursos públicos em proveito próprio. O evento promovido pelo prefeito utilizou estrutura custeada pela Prefeitura Municipal de Panatinga, bem como distribuiu diversos presentes às mães ali presentes, sem transparência quanto à origem dos recursos e sem a devida prestação de contas, bem como sem publicar no Diário Oficial dos Municípios que os brindes foram doados à municipalidade. Da propaganda política antecipada. O prefeito e seus apoiadores, inclusive a esposa do prefeito e o pré-candidato dele a prefeito, fizeram uso da palavra durante o evento para promover a continuidade da gestão, configurando propaganda política antecipada em benefício próprio, inclusive utilizando camisas com a letra S, alusiva ao nome do atual prefeito, e na cor política partidária do atual gestor, a cor azul. Diante dos fatos expostos, requeremos que este digno representante do Ministério Público adote as devidas providências legais para investigar e responsabilizar os envolvidos nos crimes mencionados, visando a garantia da ordem jurídica e o respeito às instituições democráticas. Respeitosamente, pede de deferimento Tupanatinga, 14 de março de 2024, Natanael Carlos Tavares, Elton de Souza Cavalcante, Arthur Flor de Souza Júnior, José Portélio Bezerra e José Romério de Macedo, vereadores do município de Panatinga. Feito a leitura, senhor presidente, passo a palavra para Vossa Excelência. Bom, gente, a gente entrou com essa representação porque é o que vocês viram que foi uma coisa absurda. Ele faltou com respeito a gente e ele vive fazendo o que quer, o que tem vontade. E é inaceitável, porque a gente já viu o prefeito aí sempre ter respeito aos vereadores, a Câmara ter um
diálogo, mas ele nem nunca respeitou ninguém, nem respeita, joga o povo até contra a gente, essas coisas, e a gente tem que tomar as providências de alguma coisa. Não é pelo o motivo, porque é tempo eleitoral, não é isso não, é porque realmente todo mundo está vendo, que todo mundo viu que foi uma realidade, os fatos que aconteceu, e a gente vai entregar, vamos procurar a justiça, para que seja tomado as providências cabível, né? Porque isso não pode continuar, porque não é a primeira vez que ele faz. A gente até já tolerou algumas vezes, mas continuar, o que ele fez aí dia 11 foi um absurdo. Ele pegou o dinheiro lá, parece que 16 mil reais, sei lá, essa base aí, e ficou mostrando lá que ia fazer aquilo. Quando esse fato eu vi acontecer numa cidade do Maranhão, pelo um vereador que nem tinha conhecimento, talvez no estado de Pernambuco, eu nunca vi dizer que existiu isso, e sim aqui em Tupanatinga. E a gente viajando pela aí, encontra as pessoas, e diz, que é aquilo? Aquele prefeito é louco, que é que ele tem? Ele não é louco, ele é... ele não é louco, ele é doido, ele não tem vergonha do que faz, né? Isso é dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil. Ele sabe como é que ele arruma, né? Ele sabe como é que ele arruma realmente para praticar essas coisas. E com a gente, você já sabe, que ele falta não só com a gente, ele não tem respeito por ninguém. Ele e a esposa falaram lá sobre que Tupanatinga tem que continuar, né, para entregar na mão dos Satanás, não é para entregar na mão do Satanás. Ora, para ficar na mão de quem? Deles e desse candidato que ele colocou aí, meu Deus do céu. E ele... Será que é isso que eles querem mesmo? Ficar com o povo para prestar... Eu não vejo eles fazer isso. Vem acompanhando há tempo, porque eles não saem de casa, não abrem a casa, na hora que sai na rua, os vidros do carro é fechado, não fala com ninguém. E será que é interesse de continuar servindo ao povo? Não. O interesse é muito grande, porque eles já chegaram a dizer que a prefeitura é deles. Então, o interesse é completamente diferente. É pensando no dinheiro público, que pega muito fácil, que é uma coisa absurda. E realmente que eles querem continuar. Porque a proposta que ele me fez, a primeira foi uma coisa absurda, para eu ser o candidato dele. Eu não aceitei, não aceito nunca. Mas talvez ele achou esse rapaz aí e que ele quer um laranja, né? Então, ele vai colocar, ele pensa em colocar que o povo não gosta nem dele, nem do prefeito, nem de ninguém. Graças a Deus que o povo veio sair e, infelizmente, fica aí para o povo julgar, né? E meu muito obrigado a todos. Mas a palavra continua facultada para o vereador que quiser. Sim. Peraí, antes tem um requerimento da vereadora Gilza aqui, ela vai apresentar esse requerimento e depois a palavra continua facultada para o vereador que quiser fazer parte. Boa noite.